Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vivian, professora de História Moderna, e eu vim aqui falar um pouquinho do filme Lutero para o projeto Luz, Câmera, História. Muito bem. Eu escolhi esse filme porque, claro, como toda obra cinematográfica, ele poderia ser analisado de um pouco mais crítica, mesmo porque sempre há aí alguns interesses por trás da obra, mas eu acredito que, apesar de sim ter ali alguns interesses, principalmente com relação à comemoração, né, da Reforma Protestante e até mesmo, de certa forma, uma valorização e romantização do personagem em si, o filme sim traz aí muitas possibilidades didáticas para que nós possamos levar os nossos alunos a perceberem o personagem Lutero com um olhar um pouco mais humano, humanizado, né? Como uma pessoa realmente do seu tempo. E por que eu digo isso? Porque é muito comum, quando a gente vai trabalhar com o tema Reforma Protestante, o personagem histórico Martinho Lutero ser apresentado como uma pessoa que não teve nenhuma dúvida com relação ao que tinha que ser feito, ser apresentado aí como um personagem que via a corrupção de forma escancarada e saiu aí gritando para os quatro lados da Alemanha e do mundo, do período que ele vivia, que a Igreja Católica ela era um verdadeiro poço de corrupção. Não foi bem assim, não foi dessa forma que aconteceu. Lutero era um homem de seu tempo, e ele, antes de assumir aí esse posicionamento e começar a questionar determinados dogmas, determinados valores da Igreja, inclusive questionar o comportamento dos clérigos naquele período, ele teve todo um processo de angústia, ele teve muitas dúvidas com relação ao que ele precisava fazer. O filme, inclusive, traz algumas cenas dele em intensa oração, angustiado mesmo com toda a interpretação que ele vinha fazendo da Bíblia e com toda a percepção de que o que a Igreja Católica havia se tornado no começo do século XVI não era aquilo que Cristo havia defendido enquanto em vida, enfim. Eu até vou ler aqui rapidinho para vocês um trechinho do livro do Lucian Febvre, que eu sempre indico para vocês, né? Martinho Lutero, um destino, onde ele, em 1537, vai afirmar o seguinte: eu não acreditava em Cristo, eu via nele um juiz severo e terrível, tal como é pintado tronando sobre o arco-íris. E depois, em 1539, ele vai escrever: quantas vezes não me assustou o nome de Jesus? Então, lá na frente, quando estava um pouco mais maduro acerca de tudo que havia ocorrido, de tudo que havia enfrentado, Lutero se debruça e escreve um pouco sobre tudo que ele passou, e ele apresenta aí um pouco das ideias que ele tinha naquele período. E foi justamente isso que ele desconstruiu, de certa forma, porque uma das grandes dificuldades da Igreja Católica foi que Lutero apresenta a ideia de que não haveria necessidade de um padre para fazer a mediação entre o sujeito comum, o leigo, e o próprio Deus. Ele apresenta a ideia, né? E isso vai, inclusive, fazer parte ali, né, de todas as suas fundamentações posteriormente para a Igreja Luterana, de que não havia necessidade dessa intermediação, né? E de certa forma, já começa através dessas novas percepções defendidas por Lutero todo um processo de reavaliação da forma de lidar com Deus em particular, da forma de lidar com a própria palavra, a própria Bíblia, e começamos então todas as mudanças que ocorreram a partir de então. Outro ponto interessante no filme que pode ser destacado é como Lutero vai traduzir a Bíblia, né, do latim para o alemão, né, o alemão vulgar no sentido de que era a língua comum ali a ser falada no território alemão, e de como foi difícil para ele, né, esse processo. No filme isso passa rapidamente, ele está escondido no território de um dos príncipes que o apoia e tudo mais, mas é interessante porque apresenta
aí esse processo dele na tradução da Bíblia. Outro aspecto que eu acho que vale muito a pena vocês utilizarem para apresentar para os alunos de vocês e desenvolver um pouquinho melhor é a ideia de que a Alemanha ela não era um território unificado e havia muitos interesses políticos dentro da Alemanha. Como que funcionava? Rapidamente falando, a Alemanha ela era composta por vários principados, vários territórios que tinham seus líderes políticos, seus príncipes, enfim, e o representante de todos esses príncipes seria ali um imperador, né, do território. E esse imperador que era, então, representante dos interesses da Igreja Católica ali no território alemão. Mas muitos desses príncipes não viam de forma tão vantajosa, financeiramente falando, a proximidade com a Igreja Católica, por conta das propriedades que se tinham em seus territórios, por conta dos dízimos que se recebia, enfim. A Igreja Católica, estando no território deles, era uma fonte de riqueza que era perdida, porque ia para a Igreja Católica. Então, muitos desses príncipes tinham sim interesse de romper com a Igreja Católica. E isso é visível, né? Existem cenas aí no filme que possibilitam vocês trabalharem com os alunos de forma mais palpável como que isso era organizado, tá? Inclusive, algo que é fundamental de se esclarecer, Martinho Lutero era um sujeito que foi criado e que via tudo aquilo como uma missão. Ele não era um líder. E um pouco depois de ele ter afixado ali as 95 teses na porta da Catedral de Gutenberg, porque isso foi só um marco em particular, muita coisa aconteceu. E esses príncipes, eles queriam que Martinho Lutero se posicionasse para a sociedade de certa forma, falasse, defendesse ideias do interesse desses príncipes em particular, e isso gerou aí muito descontentamento, muita dificuldade para Martinho Lutero lidar com esses interesses políticos, porque ele não era um líder, ele não se imaginava, ele não tinha esse perfil de liderança. E, inclusive, de certa forma, em momentos de pressão, né, por questões políticas e econômicas, ele se contradisse muito, né, e isso demonstra também esse lado humano dele, né, diante de toda a pressão, e de certa forma ele formalizou a justificativa de que os príncipes, os nobres, tinham sim a bênção de Deus para agirem de forma violenta contra os seus servos, contra os camponeses que não aceitassem o que os nobres lhes impunham. E nos conflitos camponeses que se teve ali em meados do século XVI no território alemão, essa imposição nobre, né, nesses confrontos que se teve, se tornaram muito mais violentos por conta do posicionamento de Lutero. Pessoal, é isso. Espero que de certa forma eu tenha contribuído e tenha trazido aí algumas ideias para vocês. Assistam o filme, realmente vale a pena. É possível fazer análises mais profundas, mais críticas, mas para se trabalhar com os alunos eu acredito que é um filme muito válido. Um grande abraço e até a próxima.